É isso, sejam todos bem-vindos. Vem conferir os melhores momentos de São Paulo 2, Corinthians 0. O São Paulo simplesmente amassou o Corinthians, poderia ter sido ainda mais. São Paulo simplesmente jogou demais. Luciano, 2 gols, garantindo aí a vitória do Tricolor. E nós vamos conferir tudo isso e as opiniões dos nossos amigos da ESPN Brasil. Então já se inscreve no canal e deixa o seu like para ficar por dentro de todas as notícias do São Paulo que saem aqui no nosso canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. Começando o nosso linha de passe e deu São Paulo para cima do Corinthians 2-0 e poderia ter sido mais. Sim, poderia. São Paulo teve oportunidades, criou chances, não foi aquele bombardeio ao gol do Hugo, mas o São Paulo dominou o jogo, teve tranquilidade para vencer por 2-0. Primeira vitória do Crespo no comando aí do São Paulo, depois de 3 jogos. E para o Corinthians, olha, muita coisa para a gente discutir aqui também, uma atuação horrível, especialmente no primeiro tempo da equipe de Parque São Jorge. Estou aqui com o Eugênio Leal, com a Mari Pereira, com o Vitor Birner, para a gente destrinchar. Daqui a pouco tem as coletivas também, 1 hora de linha de passe para falar desse clássico, em que Luciano brilhou e o São Paulo finalmente deu uma desencantada, mostrou um pouco mais de futebol aí, melhores ideias com o Crespo nesse jogo contra o Corinthians. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, Mari, Eugênio, aos fãs do esporte. Não são ideias melhores. São as mesmas ideias do último jogo. Com melhor execução. Mais bem executadas e facilitadas por erros táticos de ideia de jogo do treinador adversário. Somado a isso, o melhor jogador do São Paulo na temporada, que costuma fazer gols contra o Corinthians, brilhou. Ele que tem sido, no vestiário, no dia a dia, um dos líderes dessa tentativa do São Paulo se distanciar da zona do rebaixamento. É um jogador com muita história no clube, para mim às vezes subestimado, falava isso para você agora há pouco. Acho ele tecnicamente acima da média, longe de ser um craque, mas muitas vezes marcado porque ele é um jogador de personalidade forte, que é chato, que os adversários detestam. É destemperado às vezes. Às vezes destemperado. Atrapalha às vezes. Às vezes atrapalha o próprio time. Mas é um cara importante sim, isso eu reconheço. Mas eu acho que sempre que você tem um jogador que decide partidas, que tecnicamente consegue finalizar com qualidade, que nem ele, e que os adversários não suportam, esse cara é bom para o seu time. E o Luciano hoje foi o cara do jogo, de uma vitória mais que merecida do São Paulo. Se não fosse a questão da pontaria de outros jogadores, é uma questão técnica do São Paulo, certamente o placar teria sido maior. Sem dúvida nenhuma, São Paulo fez para golear. São Paulo hoje fez para golear o Corinthians. E o Corinthians também fez para ser goleado. Isso que é impressionante também. Não fez para ser goleado. Juntou a fome com a vontade de comer. Sabe, um com aquele apetite todo, criando, gerando oportunidades, e o outro numa postura realmente... Hoje, noite... A gente fala, né? Noite para o corintiano esquecer. Não é para esquecer, não. É para lembrar disso aí, para não repetir. Porque realmente foi muito ruim. Eugênio, por que o São Paulo teve tanta facilidade no jogo de hoje? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, para o William, para a Mari, para os fãs de esportes. Porque não encontrou um adversário com a mesma intensidade que ele. No jogo da última quarta-feira, né? Contra o Bragantino, ele encontrou esse adversário. Foi um jogo que teve momentos do São Paulo mais forte, momentos do Bragantino mais forte, só que foi um jogo equilibrado. Um jogo em que duas equipes estavam organizadas para tentar dificultar ao máximo o trabalho do adversário. Não foi o que aconteceu hoje com o Corinthians. O Corinthians deu espaços ao São Paulo e o São Paulo soube aproveitar esse espaço. Muitas vezes você tem certa liberdade, mas não consegue trabalhar em cima dessa liberdade. Hoje o São Paulo trabalhou muito bem. Num segundo jogo, como disse o Birner, dentro de uma mesma ideia, não exatamente a mesma formação, pequenas mudanças, né? A entrada do Wendel na esquerda, a saída muito precoce do Oscar para a entrada do Alisson, jogando mais avançado. Um Alisson de meia, que não é a posição que ele vinha ocupando no São Paulo, mas foi bem, participou bem do jogo. E o São Paulo foi muito feliz em resolver o jogo em 2 jogadas muito próximas uma da outra. E a partir dali, soube administrar, teve oportunidade para fazer mais contra um Corinthians que está, na minha opinião, sentindo... É aquela história, uma hora estoura no campo. Os problemas administrativos, políticos, policiais, etc., que cercam a sua diretoria, a sua instabilidade política.
Isso tudo a gente começa a ver, salário atrasado, jogador que falta treino. E eu acho, não sei, a gente vai aguardar a apuração dos repórteres que vivem o dia a dia do Corinthians, que alguma coisa pode ter acontecido no intervalo para aquelas 3 substituições. Pois é, né? Tirar o Memphis do jogo para colocar o menino, o Guinegão, que fez, se não me engano, a sua segunda partida apenas hoje com a camisa do Corinthians, é algo estranho. Porque você vai falar, vai justificar como? Faltou intensidade a ele? Esse é o Memphis de todos os jogos. Não está jogando bem mesmo. Não, mas assim, a falta de intensidade é uma característica dele. E é um problema para a equipe. Ele é um coletivo jogador, é um problema. Mas ele é um jogador que, com a bola no pé, é diferente e cria situações. Tanto que as 2 melhores jogadas do Corinthians, enquanto ele esteve em campo, saíram dos pés dele. Então o Memphis é esse. E desde que ele chegou ao Corinthians, não é um jogador que vai participar, que vai dar carrinho, que vai voltar para marcar, que vai pressionar demais os adversários. Então, tirá-lo no intervalo de um clássico que o Corinthians está perdendo, tirar o jogador que tem o potencial técnico dele, que dentre os jogadores que estavam em campo era o artilheiro do time, um dos melhores assistentes do time, para colocar o menino que faz a sua segunda partida, é inexplicável, a não ser que tenha acontecido alguma coisa dentro do vestiário. A gente sabe que é um jogador que faltou a treino, que já se posicionou contra o clube cobrando salários atrasados, mas imagino que isso tudo, repito, seja consequência de toda a instabilidade extracampo que explode dentro do campo. O Corinthians não é hoje o time que era, por exemplo, na época do Ramon Dias, que tinha suas oscilações, mas que muitas vezes em momentos decisivos, em grandes jogos, e fez isso, por exemplo, contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, fora e dentro de casa, conseguiu uma atitude diferente da atitude que mostrou hoje. É verdade, a gente vai lembrar o jogo do Campeonato Paulista, também no Morumbi, ou Morumbis, o Corinthians não teve uma grande atuação. Aí você pode colocar aí da dificuldade dele contra um adversário específico, no caso o São Paulo. Não sei se é exatamente isso, só que a gente tem visto um Corinthians, nessa volta da parada do Mundial, muito abaixo do que era o Corinthians do início do ano. Embora não fosse um Corinthians maravilhoso. Sim. Mas era um time que competia mais do que a gente tem visto. Ganhou do Ceará, ganhou num jogo muito ruim, numa jogada esporádica. Não foi um jogo que ele teve uma grande atuação. Ganhou 3 pontinhos que serviram para dar uma respirada. Mas hoje voltou a jogar mal, como tinha jogado mal contra o Bragantino semana passada. É aquele jogo, Mari, para o São Paulo virar a chavinha? Vinha mal, preocupado, atuações abaixo... O empatezinho com o Bragantino ainda foi bom, mas é aquele jogo, ganha do Corinthians, do jeito que ganha, com as dificuldades que tem. É bom lembrar, ainda sem Lucas, não se sabe até quando, perde o Oscar no começo do jogo. Que isso reforça ainda mais. Não é? Já sem Luiz Gustavo, que a gente já sabe, já sem Caleri há um tempão, com todas as dificuldades sempre, mas vence sobrando diante de um rival na sua casa. É o jogo para mudar a chave? Tudo bem? Tudo bem, amigo. Um beijo para você, Birner, Eugênio, fã de esportes que nos acompanha. Perde o Enzo ali, né? Perde o Enzo. Bem pertinho da partida começar, o que poderia ser ali, de fato, uma segunda escalação, a mesma, repetida pelo Crespo, e aí ele precisa, de fato, ali colocar o Wendel, que a torcida tem algumas questões, mas que hoje, pelo que o jogo se apresentou para ele ali, né, foi muito bem, inclusive jogando nas costas do Félix Torres, mais uma vez improvisado, que de primeira cartada do Dorival até que deu certo quando ele chega, se mostrou ali, será que foi um bom achado mesmo o Félix Torres desse lado direito, algumas partidas, mas hoje de fato se provou ali que não é um equívoco tanto atacando quanto defendendo, porque ele não é nenhum lateral direito e nenhum ponta. Então, na parte ofensiva, não contribui, muito difícil ali nas associações. Na parte defensiva, de fato, falhou demais hoje. Então, acho que é um Crespo que conseguiu, ou tem, né, por enquanto ali, observado fatores importantes desse sistema que ele escolhe para esse São Paulo, principalmente pela figura do Bobadilla e do Marcos Antônio, né? Assim que fizeram mais uma vez uma partidaça. O Bobadilla participando das ações ofensivas da equipe, contribuindo ali ofensivamente. A gente até comentou, né, Eugênio, na redação, quando ele escolhe o Alisson para o lugar do Oscar, parecia que era gente demais no mesmo setor, né? Assim, e qual que vai ser a função do Alisson? E acho que dentro do que ele já mostrou em outras
em outras ocasiões, ele não foi o jogador mais influente do São Paulo, né? Até entrando numa outra posição que ele não vinha fazendo, mesmo sendo talvez de início ali de carreira dele. Mas eu acho que hoje, o que a gente não conseguiu ver contra o Red Bull Bragantino, os lados do campo sendo favoráveis ao São Paulo, que ali não funcionou, né? Numa estratégia com 3 defensores, você espera que seus alas participem muito lá na frente, né? Contra o Red Bull Bragantino não deu certo. E ali até se levantou uma questão, então o Enzo talvez não seja esse cara, o Cedric ele destoa da equipe como um todo, mas hoje funcionou. Hoje funcionou porque o Corinthians permitiu, mas ao perceber a permissão do Corinthians, o São Paulo se impôs e falou, então tá bom, então a gente vai aceitar essa condição de jogo e a gente vai lutar por cada bola, a gente não vai deixar o seu meio de campo trabalhar. É uma equipe que não tem lado de campo, o Corinthians, então o São Paulo não tinha que se preocupar muito com os seus alas baixando para defender, fechava o meio de campo, sobrava espaço para você explorar os lados do Corinthians. O São Paulo fez isso muito bem, desde o primeiro minuto, criando oportunidades. Quando o Birner fala que a goleada poderia ter acontecido não fosse baixo aproveitamento, foram 16 finalizações para 3 só no alvo. Então, de fato, muito abaixo do que poderia ter sido o jogo. Mas quando a gente olha os números, assim, normalmente a gente precisa associar, né, o número com o jogo. Senão fica uma coisa muito, muito desconexa. Você pensa, um time que não atacou tanto como o Corinthians, que não teve tantas finalizações, ele assustou como? Através de cruzamentos? Não. O Corinthians teve 13 cruzamentos no jogo todo. Você pensa, pode ter um volume, né, grande de cruzamentos? Não. O Corinthians ele foi muito baixo nos cruzamentos, nas finalizações. Ele só sobrou na posse de bola. Foi extremamente desarmado o Corinthians. Muito. Como o São Paulo desarmou o Corinthians. Exatamente. O São Paulo, ele, antes de fazer o gol, ele já marcava muito próximo. Então, qualquer jogador do Corinthians que pegava a bola já tinha alguém do São Paulo mordendo. O São Paulo entrou para ganhar o jogo. Entrou para ganhar o clássico independentemente da situação, perdendo o Oscar, perdendo o Enzo, sem o Lucas. Fez um jogo coletivo muito bom e claro que na figura do Luciano, o seu principal definidor, com André Silva causando também muita confusão na defesa do Corinthians, saindo para armar jogada, muita mobilidade com esses dois jogadores. Tá dando eu acho que isso foi um fator, eu acho que isso foi um fator muito importante, um meio de campo muito combativo, com superioridade, com esses dois atacantes tendo mobilidade confundindo a defesa do Corinthians. William, pode falar. Me chamou a atenção primeiro a coisa mais positiva do São Paulo. Jogar na situação do São Paulo hoje, estava antes do jogo, um ponto acima da zona do rebaixamento, e vendo equipes que podiam ultrapassá-lo na rodada, diante de um time que é o maior adversário para grande parte da torcida, onde você não pode perder. O São Paulo não podia perder esse jogo. Se perdesse esse jogo, o São Paulo ia mergulhar numa crise enorme e agora a gente estaria falando do São Paulo provavelmente na zona do rebaixamento no final da rodada, do São Paulo que ia ter que sair dali com desfalques importantes, com jogadores razoáveis, boa parte deles, com poucos jogadores que desequilibram. E você lidar com isso na parte emocional, no estádio cheio... Não é fácil. É de extremos. Você acha que fecharia um empatezinho antes do jogo começar? Você fala assim, 0-0, tá bom, fechou? Não, né? Era assim, no Morumbi não. Tá. Okay. Era um jogo de extremos. E era preciso muita personalidade para jogar essa partida. E quando eu falo de personalidade, é para executar o plano de jogo de maneira correta. Porque o plano de jogo do Dorival foi um presente para o São Paulo. A gente falava disso no Equipe F de ontem, falei no dia anteontem. O encaixe de jogo do São Paulo contra o Corinthians é muito bom. Eu esperava que o Dorival mexesse no Corinthians. Porque onde o São Paulo tem 3 zagueiros, o Corinthians tem 2 atacantes. Onde o Corinthians tem 3 jogadores de meio campo e um adiantado, o São Paulo tem 5 jogadores. Onde o Corinthians joga com uma linha de 4, com laterais que não avançam, como a Mari falou, avançam mal, o Paulo tem os 2 atacantes se movimentando. Então você tem maioria em todos os setores, só não tem no ataque. Mas quando os jogadores de lado da linha de 5 do São Paulo avançam, porque são 3 jogadores do Corinthians por dentro, e tem espaço pelo lado, por causa do triângulo, esses vira 4 contra 4. Num desenho frio, obviamente. Ou seja, era muito favorável o desenho, o Dorival tinha que mexer e não mexeu. Mas mesmo assim, se o São Paulo toma um gol, se o São Paulo começa com falta de personalidade, começa inseguro, eu não sei o que teria acontecido. Então era muito importante se impor. E isso era uma questão de ideia de jogo, de como executá-la e da personalidade do time. Perde o Enzo no vestiário. Entra o Wendel, que ainda não justificou a contratação. Perde o Oscar, que é, junto com o Luciano, a referência técnica, apesar do Luciano jogar mais que o Oscar, desde que o Oscar chegou, o Luciano é melhor que o Oscar. Isso sim. Da equipe, você fala, olha, o time pode sentir, e não sentiu.
A entrada do Alisson melhorou o São Paulo? Pois é, eu queria chegar nesse ponto, cara. Curioso, a saída do Oscar, o time já estava bem, ok? Sim. Só que a saída do Oscar não foi assim, o time melhora, o time ainda melhora com o Alisson. Pega mais que o Oscar sem bola. Isso. Esse é um debate que a gente teve aqui essa semana, não foi? Quinta-feira? Sim. Dessa importância do jogador que está mais avançado, marcar mais, pressionar mais a saída de bola. Exatamente. Hoje é mais importante do que exatamente você criar muito, mas esse é um debate que rende muito. E tecnicamente... É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje com essa vitória do São Paulo em cima do Corinthians. Vitória para dar aquela moral, né? O time de São Paulo estava precisando realmente de uma vitória convincente, até mesmo para botar mais crédito no trabalho do Crespo, que acaba de chegar, pega 2 jogos muito difíceis, contra o Flamengo e agora também contra o Bragantino, complicados, jogos difíceis, e dessa vez Corinthians é um clássico, na verdade é uma sequência de jogos bem complicado, né? Mas acredito que o Corinthians também não está muito bem. Nós trouxemos aqui um vídeo sobre comparativos entre jogadores do São Paulo contra o do Corinthians, e a verdade é que o Corinthians, vamos dizer, ali mais para o ataque, consegue ter alguns jogadores que dá para comparar com os jogadores de São Paulo, mas defensivamente esse time do Corinthians é horrível, essa é a verdade. A defesa do Corinthians está muito abaixo e isso deu para ver nesse jogo. 2-0 ficou barato demais, poderia ter sido muito mais, né? Mas o São Paulo mostrou a superioridade em cima do time do Corinthians. Agora é torcer para que esse time pegue essa vitória como exemplo e venha embalar aí, trazer mais alegria para a torcida, né? Será que você gostou dessa vitória? Gostou do posicionamento do São Paulo e a forma que atacou? Acredita também que poderia ter sido mais do que 2-0? Deixa aí sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para dar aquela moral e ajudar o canal a crescer, a gente trazer mais conteúdos do Tricolor aqui para você. E é isso aí, né? Até o próximo vídeo. Valeu, fui!